E por alguma razão a gente tem palestras aqui. Vocês já pensaram nisso alguma vez? Não é só para preencher o tempo, é porque a palestra é a oportunidade de nós sairmos um pouco vamos dizer, do esquema de estudar o livro dos Espíritos, onde é um estudo contínuo. E com a palestra a gente pode em meia hora abordar um assunto. Há assuntos que seriam, digamos assim, vastos, o suficiente para serem abordados em 10 palestras, outros uma palestra, não é? Então a gente tenta às vezes, não é? Em meia hora passar o que de interesse ou importante há sobre o assunto, não é? E o assunto desta semana, que é a parábola do reino dividido. Quem já ouviu falar desta parábola? Está tudo unido, não é? O nosso reino está todo unido. Ótimo, então vamos lê-la, tá? Este trechozinho, conhecido pela palavra do reino dividido, está contido. Teria sido melhor ficar com está contido nesta parte aqui, neste caso em São Mateus, onde Jesus, o título do item é Jesus e Belzebeu. Quem? Desculpem, Belzebu. Então, e diz então, não é, segundo São Mateus, então trouxeram Jesus, não é? Trouxeram um endemoninado, cego e mudo, e ele o curou, de modo que o mudo podia falar e ver. Toda a multidão ficou espantada e pôs-se a dizer: não será este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram: ele não expulsa demónios, senão por Belzebu, príncipe dos demónios. Conhecendo os seus pensamentos, Jesus lhes disse: todo o reino dividido contra si mesmo acaba em ruína, e nenhuma cidade ou casa dividida contra si mesma poderá subsistir. Ora, se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então poderá subsistir seu reino? Se eu expulso os demónios por Belzebu, por quem os expulsam os vossos adeptos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demónios, então o reino de Deus já chegou a vós. Então, mais uma vez, nós vamos ver Jesus a ser testado, tentado, como quisermos colocar, pelos fariseus. Jesus pratica uma boa ação e eles pegam e dizem: nossa, mas este deve ser o filho de Davi, ou então enviado, etc. Os fariseus falam: não, ele é através do demónio que ele está a expulsar os demónios. E Jesus diz: espera aí, então, mas como é isso? E traz-nos o simbolismo da casa dividida, ou da cidade dividida. Se o próprio, vamos dizer, Satanás, demónio, como quisermos, tivesse a expulsar os dele próprio, era claro, aqui temos um contrassenso muito grande. E por isso, ali haveria divisão, vamos dizer, na casa do demónio. Não é? Então, isto de que coisa alguma, de que casa, de que cidade, como estava no texto, não é? Dividida, não vai subsistir, não vai sobreviver, se calhar para nós não é novidade, não é? Mas tentemos agora ir ao âmago da questão, não é? Todo o reino dividido contra si mesmo, não está dividido por questões, não, contra si mesmo acaba em ruína. Nenhuma cidade ou casa dividida contra si mesmo poderá subsistir. Então, pronto, temos aqui então reino, cidade. Vamos agora tentar fazer uma análise de porque é que uma casa se divide. Ora, se nós formos tentar fazer uma análise, não tanto de contexto histórico, mas de ver, espera aí, então as divisões, estamos a dizer aqui cidade, casa, agora pessoas, sociedade, vamos tentar ver porque é que isso vai dar o impacto de que tem o potencial de separar um mundo. Consequentemente,
Então vejamos, não é? Se nós formos pôr que, se quisermos, talvez tenhamos familiarizados com o conceito de uma pirâmide, e claro, o importante está no topo, no vértice do topo da pirâmide, não é? Se nós pusermos aqui sociedade, nós vamos ver, inclusive, já na própria Bíblia, no Velho Testamento, etc., relatos de que a sociedade estava dividida. Não é? E por isso que, décadas depois de Jesus, o Templo de Jerusalém foi destruído. Por causa já do conflito de interesses que havia no meio daquela sociedade. Se nós formos agora pensar, por exemplo, no século XX, há bem pouquíssimos anos, nós vamos ver que, por exemplo, se formos à África, nós vamos ver as divisões tribais que existiam a repercutir nas divisões de um país. Porque esta tribo luta contra aquela, porque estes são filhos de não sei quem, estes são não sei o que contra eles, e por aí fora. Vamos depois ainda agora, noutro contexto, nós vamos ver nações divididas. Então, sociedade por um número grande de razões divididas. Não é? Podemos até pensar na própria Jugoslávia, portanto, mais recentemente, que foi unida visando certas conveniências, visando os interesses de vários países, e vamos ver como a coisa aconteceu e tão rápido se fragmentou, se dividiu com genocídio, etc. Mas era uma sociedade unida onde uns tinham mais direitos que outros. Nesse caso aí tinha muita divisão. E temos, por exemplo, se nós pensarmos, aqui no Reino Unido, e não é preciso ir ao passado, vamos já olhar para o futuro. Quem é que se quer separar do Reino Unido? Porque por uma questão também histórica, eles acham que tem também uma questão económica por trás, etc. Querem separar-se. Então, na verdade, eles nunca estiveram unidos. É um Reino Unido, por nome, mas que afinal não é tão unido assim. Podemos depois considerar um outro nível, quer dizer, isto para nós vermos as divisões que tem havido, não é? Nós podemos pensar, como já se falou, não é? Até o aspecto político. A política em si divide as pessoas. Porquê? Partidarismos. Se calhar estão todos no fim quase a visar a mesma coisa, só que eles inventam avenidas, inventam teorias, inventam leis, inventam isto, projetos, etc. Para quê? Para tentar ganhar a razão. No fim, o voto. E sim é com a política. Então a política que traz muito incutida o poder, e neste caso é o poder de um mandato, mas também visa o poder às vezes das nações, uma sobressair-se à outra. Repare, quando uma sobe, ela não sobe assim, se considerarmos as nações. Quando uma sobe, alguma desce. Porque assim é o poder. Um ganhou poder, alguém o perdeu. Um ganhou dinheiro, a economia fortaleceu, em detrimento de alguma outra. Porque só existe X número de poder, de dinheiro, de recursos, etc. no nosso planeta. Então, desde cedo a gente vê, não é, a política a separar as pessoas, a separar as cidades também. Não nos iludamos, porque religião, sim, e nós vemos até já no judaísmo, o caso dos próprios fariseus, o quanto eles, por exemplo, criaram um sistema social onde uns tinham mais direitos que outros, etc. Mas onde uns, dentro do próprio judaísmo, nós vamos ver que os saduceus e outros, todos descendentes do judaísmo, já pensavam de formas diferentes. Não é? Uns eram fundamentalistas, outros já não. E nós vemos, então, espera aí, todos filhos de Davi seriam, todos de Lévi ou por aí fora, não é? E, no entanto, as ramificações a acontecerem. O que deveria ter sido uma religião, afinal, acaba que se separou. Não nos iludamos, porque depois veio o cristianismo e nós vemos hoje em dia quantas vertentes diferentes do cristianismo. Tudo isto iguala a separações. Não, porque eu acho que ou isto já está ultrapassado, ou isto ou aquilo está na hora de, ou então eu vou pegar nisto e vou somar e fazer aqui alguma coisa e por aí fora. Eu não vou questionar nem entrar nesse capítulo. Mas vamos sim ver, por exemplo, o que Bezerra de Menezes nos diz a nós espíritas, já que estamos a falar de religião, no Reformador.
toda a gente sabe que é o reformador, ou era o reformador, budista, espírita, de dezembro de 1975, foi uma mensagem daquele que uniu, tentou, conseguiu lá chegar, uniu grande parte das sociedades, das federações no Brasil, que foi quem? Como? Ele mesmo, Bezerra de Menezes. Disse então, foi psicografado por Chico Xavier: o serviço de unificação em nossas fileiras é urgente, mas não apressado. Uma afirmativa parece destruir a outra. Isso é urgente, o outro lado não é apressado. Uma afirmativa parece destruir a outra, mas não é assim. É urgente porque define o objetivo a que devemos todos visar, mas não apressado, porque não compete violentar a consciência alguma. Então, é urgente o objetivo, porque por causa do objetivo. Então, a gente tem que ver o objetivo em relação ao Espiritismo, tentar que o Espiritismo ilumine corações, aprendermos. E dentro destes ensinamentos já nos está a dizer de sermos uma família, fraternidade. Nesta mesma mensagem que ela continua, etc., não é? Já vemos os apelos a não haver politicagem dentro do Espiritismo, porque já havia politicagem, vão haver partidos, em não haver personalismos dentro. Porquê? Porque com isso vem a história do poder. Eu quero isto, eu quero aquele cargo, eu quero aquele. Isso, quer dizer, na sede às vezes do poder, a pessoa quer servir, mas também quer aparecer, e nisso aí às vezes a gente começa a fazer isso, a violentar consciências. Começa a andar apressado demais e não nos damos por ela. Então nós temos, se calhar, todo um conjunto de fatores que podem fragmentar, separar os espíritas, e assim a gente já vai encontrar de certa forma. Estamos ao Brasil, não é? Nós temos, não vamos entrar nos porquês e o quê, mas a gente sabe que existem uns que pensam, acham, etc., e servem-se dessas diferenças já para se considerar este bloco, este grupo, enquanto que existem outros que de outro, sei lá, pensam de outra forma e por aí fora. Então Bezerra de Menezes já nos alerta a isso. Mas antes ainda, Kardec também nos falava muito disso, dos espíritas se unirem, e que se a doutrina, por acaso, não avançasse ao ritmo inicialmente previsto, iria ser porque os espíritas se iriam, vamos dizer, não bifurcar, mas o movimento se fragmentaria. Haveria, então seria, neste caso, uma casa dividida, por causa dessa desunião. Ora, temos esse lema, não é? A união faz a força. E é lógico, não é? É uma coisa que está experimentada ao longo das décadas, por isso que todos repetimos isso, não é? Isso já vem da antiguidade. Então assim é, não é? Com a religião a gente também vai encontrar divisão. Podemos pensar, ora, como vimos facilmente, vamos ver que grupos também são divididos, não é? Porque já por natureza, não é? Se a afinidade nos une, vai unir grupos que gostam do Chelsea, grupos que gostam do Arsenal, estamos todos na mesma cidade, não é? Outros no Tottenham, por aí fora. Ora, o tema aqui é futebol. No trabalho, eles até podem estar todos juntos, etc. ali. Mas porque há essa divisão, quando saem do trabalho e vão almoçar ou vão para o pub, onde eles forem, aí eles já se juntam, os grupinhos, porque têm as afinidades, não é? Então a gente também tem que ver o que é que nos anda a separar e o porquê. E nós teríamos exemplos sem fim em grupos serem divididos. Ou às vezes até dentro do mesmo grupo, dentro vamos dizer, dos adeptos disto ou daquilo, nós também vemos que ali há às vezes a tal erva daninha que separa as pessoas, não é? Para chegarmos à mais importante, não é? A família, que é a base, ela ali na base, a base da sociedade. Quando temos ali, repare-se, religião, a gente também poderia pôr cultura, mas já que estamos numa casa espírita, vamos ficar para já pela religião, não é?
Então vamos encontrar ali a família, célula base da sociedade. As famílias estão unidas, pois ainda está meio complicada, não é? E olhe-se o que Jesus também disse. Agora é bom ter a luz acesa, não é? Em matéria das divisões. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Com efeito, vim contrapor o homem ao seu pai, a filha à sua mãe, a nora à sua sogra. Em suma, os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Em relação à família. Ora, temos aqui de novo uma afirmativa de Jesus, onde nós, se olharmos ao pé da letra, não é? A gente vai ver que se calhar Jesus está-se a contradizer, não é? Com as suas mensagens de paz, de amor, de união, não é? Que estamos a estudar. Só que, estudando, a gente vê, não é? Que o que Jesus queria dizer com isto é que, embora uma família, a gente pudesse pensar, e muitos, se calhar, ainda pensam, o meu filho vai ser como o pai. Porquê? Porque as pessoas pensam que a consanguinidade, o fator hereditário biológico, forma caráteres. Mas a gente sabe que não é assim, não é? Com o estudo a gente vai ver que esses que estão a reencarnar, filhos de tal pai ou tal mãe, sim, podem absorver bastante através da educação, do lar, etc., muita coisa, mas eles já têm incutidos em si a sua própria instintos, tendências, etc. E isso tudo então, e o que aflorar durante uma vida vai formar um caráter, que é o somatório, que é a pessoa assim, que ela é. Então a coisa afinal não é tão hereditária assim. É hereditária pela educação que a pessoa recebe. Não é hereditária porque o espírito já traz consigo a sua bagagem. Principalmente o aspecto moral, as tendências já estão dentro dele. E ele reencarna para melhorá-los. Para trabalhar, como até falámos antes, não é? No estudo, não é? Reencarna com X número de provas ou expiações para seu próprio bem, para progredir.